Então, o intuito aqui dessa apresentação, de forma geral, eu não vou mostrar tanta coisa prática, senão tomaria um pouco mais de tempo, mas a ideia é justamente isso mesmo, para quem quer iniciar a fazer alguma aplicação dentro da AWS, seja front-end, back-end ou outras áreas, eu quero trazer aqui quais são os serviços da AWS e o porquê, né? Seria interessante utilizar esse serviço de uma forma inicial, tá? A AWS ela conta com diversos serviços, então sempre dá para fazer a mesma coisa com outro serviço. Aí é aquela questão, pô, esse aqui é mais fácil para isso, esse talvez seja adequado para outro momento, né? Então é isso que eu quero trazer aqui de visão. Só me apresentar aqui primeiro, rapidinho, quem é o Ismael de fato, né? Ah, atualmente eu moro aqui em Fortaleza, Ceará, mas já morei lá em Uberlândia, Minas Gerais. Basicamente passei 8 anos fora de Fortaleza, Ceará, voltei final do ano passado, então morei em Uberlândia, Minas Gerais, morei já na capital de São Paulo, quase 6 anos, e agora estou aqui em Fortaleza, Ceará. Estou mais ou menos desde 2014 na área de tecnologia. Uma coisa que eu gosto muito, de forma geral, são experiências, tanto de viajar, como eu coloquei aí, mas, enfim, experiências também de conhecer novos lugares, ah, restaurante, etc. Então, já viajei um pouquinho, tanto aqui no Brasil, quanto também um pouco fora. E, em paralelo a tudo isso, eu gosto de estar compartilhando conhecimento. Então, quando eu estava em São Paulo, participava muito de meetup, tanto participava quanto palestrava, aqui também em Fortaleza, quando é possível. Eu brinco que essa questão de empreender sempre tem algum projeto ali em paralelo, tentando, enfim, trazer alguma coisa. Eu sou, desde mais novo, estava nesse meio também de tentar de startups, meio startups, trabalhei bastante em startups também, antes daqui. E, em paralelo a tudo isso, ajuda aí a galera, principalmente quando está no início de carreira, a questão de currículo, de LinkedIn, muitas vezes, enfim, como se posicionar dentro da área, né? Então, aí desde, sei lá, 10, 11 anos, desde 2014. Então, tem algumas dicas que geralmente ajudam. Eu tô sem, basicamente, rede social, então a única que eu acho que eu tenho hoje é LinkedIn. Esses dias agora eu fechei tudo. Então, nesse link aí vocês conseguem achar o meu YouTube, que raramente tem vídeo lá, tem muito vídeo técnico lá, vídeos aleatórios também de forma geral, mas tem lá o YouTube, que de vez em quando eu coloco uma coisa ou outra, raro. E o LinkedIn, que é a que eu sou mais ativo atualmente, e o WhatsApp, que eu acho que deve ter nesse link aí, se duvidar. Se precisar de alguma dúvida, tirar alguma dúvida depois daqui e tal, sem problema. Ou pelo próprio chat do Teams aí que tem também. Então, beleza. Aqui. Queria começar um pouco sobre uma introdução bem geral sobre essa questão dessas três palavras. DevOps, Cloud e AWS são palavras que são do mesmo mundo, mas uma complementa a outra. Então, por exemplo, só trazendo um pouquinho da minha visão na parte de DevOps, né? DevOps basicamente essa integração da parte de desenvolvimento com a parte de operação que tenta facilitar a entrega, né, no objetivo geral, e a entrega do produto. Então, o time de desenvolvimento, de fato, cria, e o de operação tenta pegar essa criação e de uma forma mais, não mais rápida, mas da melhor forma possível, né, com continuous integration, continuous deploy, com teste, com monitoramento, enfim, tudo deixar isso de fato em produção para o cliente ou para as pessoas verem, né? E aí, dentro de DevOps, que é, vamos dizer assim, nasce com um conceito, que vai para a cultura, existem ferramentas que ajudam a trazer esse conceito na prática, né? Que é aí, por exemplo, ferramentas de CI/CD e por aí vai. E cloud, basicamente, essa questão aí de nós conseguimos hoje tudo que nós fazíamos de recurso computacional. Então, por exemplo, eu precisava ter um servidor para me ter minhas aplicações ali independentes, seja front-end, back-end, IA e etc. Então, eu precisaria, né, tempos atrás, eu precisava ter o computador físico, agora não, com essa questão como é que eu posso dizer, do conceito de cloud, as empresas emprestam essa infraestrutura para nós, né, utilizarmos aí, enfim, nas nossas casas agora, sem precisar ter computadores, ter hardware de fato ali para colocar nossas aplicações no ar, independente do que seja a aplicação. E aí, a AWS é um desses provedores cloud que existe, né? É uma dessas empresas que fornecem, vamos dizer assim, principalmente a sua infraestrutura para
usuários finais, no caso somos nós, né, desenvolvedores e empresas ali, a AWS, e hoje as três maiores, né, a AWS, Azure, Google Cloud, ali tem outros também, a Oracle tem a sua cloud, Alibaba e etc. São bem grandes, mas não são tão falados, mas as três maiores são essas, e hoje focar um pouquinho na AWS. Minha experiência maior é com a AWS, eu acho que uns 6 anos utilizando a AWS. Tenho experiência um pouco nas outras também, mas principalmente a AWS, tá? Então, só para diferenciar esses três termos aqui, que são termos importantes. E aí, começando de fato, quando a pessoa vai desenvolver uma aplicação, ela precisa versionar, né, essa questão da aplicação. Eu coloquei algumas aqui. Então, por exemplo, acho que um dos principais hoje, a questão do GitHub, GitLab e o Bitbucket são os maiores. E a própria AWS tem a AWS Code Commit também, que aí é basicamente a mesma coisa, só que dentro, própria da AWS. E o porquê eu coloquei essas outras, né? O GitHub, GitLab e Bitbucket também, tá? Porque todas elas têm integração muito fácil com serviços da AWS, que precisa se conectar ali com algum repositório. Então, vai ter serviço que eu vou falar aqui que você basta conectar ali o seu repositório, que automaticamente você vai ter o CI/CD, né? Você mandou o commit, ele já começa a fazer todo aquele processo de, enfim, de buildar e deploy. Então, mais uma dica aí. Tem outros também, fora esses, mas acho que esses são os mais conhecidos. Beleza. E aí, por exemplo, para quem é front-end aí, quer colocar a sua aplicação de front-end no ar de uma forma simples, tem esses três aqui. Tem outras formas também, mas esses três são o que eu recomendo para quando a pessoa está iniciando dentro ali da AWS, utilizando um serviço cloud. Então, por exemplo, o AWS Amplify, a parte ali de host web, que é literalmente você faz hosteamento, né, de aplicações web, por exemplo, SSR, né, que é o Server Side Render, a SPA, então React, Nuxt, Next, enfim, aplicações Angular também. E lembrando que a maioria das aplicações que eu vou falar aqui, dos serviços, para falar a verdade que eu vou falar, a AWS ela tem, só depois posso falar um pouco mais disso, tirar dúvida, sobre essa questão de custo, né? A maioria das aplicações aqui tem a famosa free tier, que é aquela questão que você pode usar até certa quantidade e aí depois você começa a pagar. A AWS tem mais ou menos um ano de free tier, e todos os serviços aqui que eu estou mostrando, basicamente não vai cobrar quase nada, até mesmo se a sua aplicação for, de certa forma, ali iniciando ser médio porte. Então é uma vantagem aí também para quem quer criar aplicações, quer criar micro SaaS, por exemplo, para testar no mercado sem, enfim, gastar dinheiro nessa parte de infraestrutura. Então, AWS Amplify Host Web, curto bastante. Lá no meu YouTube tem alguns vídeos, inclusive de AWS Amplify Host Web. Tem várias vantagens, já tem essa questão de Continuous Integration, Continuous Deploy, já conecta ali direto com esse repositório, a questão de adicionar subdomínio é muito tranquilo nele. Deixa eu ver aqui, caso a pessoa queira, tem a questão também de colocar uma senha ali para acessar aquele site, enfim, são algumas facilidades que já traz ali por padrão, e basicamente o custo é nada, só se você realmente tivesse por milhões de acessos para cobrar, sei lá, começar a cobrar sei lá, $1 e olhe lá. Uma outra alternativa também é o AWS Web Runner. Você consegue também subir ali aplicações front-end nele. Também é bem tranquilo. Por trás dos panos roda Docker. Ali é a questão do Web Runner. Você consegue configurar isso um pouco mais fácil. Mas você conecta direto também com o seu repositório. Ele já te dá, por exemplo, a URL. Já te dá essa pipeline, né, de CI/CD ali. Já te dá o URL. Ele já faz esse escalonamento também se precisar da sua aplicação, já que ele usa o conceito de Docker ali por trás. E para aplicações mais simples, ou aplicações estáticas, nós temos o AWS S3, que é o serviço de storage da AWS. Aí a galera pode pensar assim, Ismael, mas porra, aplicação estática nos dias de hoje. Tem casos que sim, tem empresas grandes que utilizam, por exemplo, o S3. Eu acho que há alguns meses atrás, eu estava fazendo tipo um freela
E por algum motivo era dentro do S3, a aplicação da empresa. E aí, por exemplo, precisava gerar aplicação estática, fazer o upload dentro do bucket, ali a aplicação estática, para de fato fornecer aos usuários através de uma CDN, por exemplo. Então, tem casos que aplicações estáticas S3 e funciona bem. E basicamente custo zero. A AWS Amplify, basicamente custo zero, e S3 custo zero, é aplicação estática. O App Runner vai cobrar ali dentro do free tier, vai cobrar, mas ainda você não vai passar nada no cartão. Mas fora do free tier, o App Runner, sei lá, ele cobra $5, se não me engano, por mês, para manter uma instância lá de uma vez CPU, uma CPU virtual e 2 GB. Então mais ou menos $5 por mês seria mais ou menos isso. Mas ele tem essa questão de você conseguir escalar. Tem 100 concorrências, já coloca mais um aí para começar a escalar, né? Automaticamente ele faz isso também. Mas Amplify Host Web é o que eu recomendo, tá? Front-end. De banco de dados, nós temos aqui, para quem vai utilizar algum banco de dados relacional, tem o serviço chamado AWS RDS, que é o Relational Database Service da AWS. Basicamente lá tem os principais bancos de dados relacionais, como por exemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server e alguns outros. Deixa eu ver o que mais. Eu usava muito o RDS, para falar a verdade, para as aplicações. É bem simples de configurar, bem simples de criar ali o banco de dados. Boa parte ele está dentro do free tier também. Mas acaba que mesmo no free tier ainda tem alguns custos ali, porque não é só de estar no ar, o RDS ele de fato tem alguns outros serviços, ele faz backup automático, ele consegue ali também ter essa questão da escalabilidade, se você colocar, consegue ter um multi-AZ, né, que eu consigo colocar o meu banco, replicar o meu banco de dados em várias regiões, por exemplo. Então ele tem todas essas facilidades se você ativar, tem custos, mesmo se você não ativar, se eu não me engano, tem um custo base ali dele, que eu parei de. Não sei, faz tempo que eu não estou usando alguma aplicação com banco de dados relacional. Então, isso estava me incomodando muito nos últimos tempos, que eu estava utilizando algum banco de dados relacional. Esse custo, sei lá, de, sei lá, $10, $5, de ter um banco de dados relacional. Hoje, uma alternativa, se você falar de alternativa, né, o famoso Supabase aí, que ela está usando bastante. Mas não tem todas essas outras vantagens caso você precise. Um outro banco de dados ali que é não relacional, que é parecido com o MongoDB aí, quem já usou, é o DynamoDB. E esse eu, por exemplo, todos os projetos que eu gosto de fazer, projetos pessoais, eu tento utilizar ele, fazer uma modelagem, vamos dizer assim, como fosse não relacional, porque ele basicamente não tem custo. E para ele começar a ter custo, tem que ser algumas milhares de transações por mês para ter tanto de escrita quanto de leitura para ter custo. E então, como ele é um banco de dados não relacional, ele tem a vantagem ali de ser questão de escrita e leitura ser mais rápido, né, de uma forma geral. Ele consegue guardar documentos JSON também, enfim, fora os dados padrões ali. Então, hoje no meu último projeto que eu faço, eu utilizo ele para salvar usuários, fazer ali algumas relações, né, de acordo com a banco de dados não relacional. Então, basicamente sem custo, independente se ele está dentro do free tier ou não, tem que ter uma alta demanda de fato. E basicamente custo zero. Então eu gosto muito de utilizar ele. Para a parte de back-end em si, hoje, antes eu estava utilizando um outro serviço da AWS chamado AWS Elastic Beanstalk. Inclusive tem bastante vídeo lá no meu canal sobre esse serviço. Mas eu não lembro se foi esse ano ou foi ano passado. Acho que ano passado. Eu descobri, vamos dizer assim, um App Runner. Comecei a testar e é muito bom pelas seguintes vantagens. Só um minutinho. O AWS App Runner, você consegue subir suas aplicações nele de duas formas. A primeira forma como ele basicamente é um serviço, ah, ele roda Docker de uma forma containerizada ali, gerenciado pela AWS. Então você pode subir com a sua própria imagem Docker ali. Então você pode criar a sua imagem Docker do jeito que for, você consegue subir nesse serviço. Ou você consegue
Se eu não me engano, hoje só pelo GitHub. Literalmente linkar o seu GitHub ali com o serviço do App Runner e automaticamente você diz, olha, esse comando aqui é para instalar as coisas, esse aqui é para buildar. Então ele consegue fazer ali por trás dos panos a imagem Docker do seu repositório e toda vez que você mandar o commit, caso você ative essa opção, ele já começa a buildar, começa a fazer o CI/CD, né? Então é muito tranquilo. E aí qual é a vantagem dele hoje ao Beanstalk que eu estava utilizando antes? O Beanstalk, você também só faz essa conexão também fácil ali, mas ele não te dava essa questão do, como é que eu posso dizer, o SSL ali, já com HTTPS, para configurar um domínio era chato, não era difícil, mas era chato. Eu tenho vários vídeos sobre isso lá no, quando eu usava o Beanstalk. Com o App Runner não, a configuração de domínio nele é bem mais simples mesmo. Ele já te dá um domínio com HTTPS, né? Porque para quem já desenvolveu o front-end ou back-end, sabe que quando você está, inclusive localhost mesmo, muitas vezes, quando você coloca um back-end que é HTTP, ele reclama, né? Que ele não pode, o conteúdo é misturado ali, é um HTTPS, outro HTTP, ele dá esse erro aí. Então, sei lá, em 5 minutos, se duvidar, a pessoa sobe o seu back-end aqui, tá? Então é isso. Conectou o repositório do GitHub, escolheu qual repositório, qual a branch, o que é que precisa para instalar, o que é que precisa para rodar a build e o comando de start. Morreu. Então você sobe fácil, fácil. E ele já te dá tudo isso, né? Um domínio ali dele aleatório, mas você consegue configurar o seu fácil. Consegue basicamente configurar essa questão de escalabilidade também. Então, olha, lá tem várias opções que você escolhe a sua máquina lá. Então, por exemplo, pega padrão, uma vCPU com 2 GB de RAM. Chegou a 100 concorrências, coloca mais um aí. Chegou mais 100, ele vai colocando, vai escalando. Se não tiver aquelas requisições, ele dá um downgrade sozinho, né, essa escalabilidade dele e deixa só um ali rodando de boas. Então ajuda bastante para aplicações, porra. Médio porte funciona muito bem também no App Runner, fora essa facilidade, né? Então ajuda muito. Aí seja front-end, seja back-end, enfim. Ah, de pipelines em si, a própria AWS tem o serviço AWS Code Pipeline, que é basicamente uma suíte de outras ferramentas. Ele meio que junta outras ferramentas para você fazer ali a sua pipeline. Basicamente, por exemplo, com a AWS Code Pipeline, eu vou até. Não ia colocar aqui, mas ele junta a AWS Code Build, por exemplo, que é uma ferramenta só para fazer build ali da AWS também. Então ele junta outras ferramentas e você configura de forma visual ali, bem fácil, bem tranquila. Para juntar, olha, pega, por exemplo, eu quero que pegue os dados do GitHub, eu quero que pegue os dados do S3. E aí, por exemplo, a AWS Code Build, o que é que precisa para rodar, e no final joga, por exemplo, aí você pode jogar dentro de um repositório do S3 de novo, para ser uma aplicação estática, ou você pode jogar em algum outro serviço da AWS ali, depois que faz a build, né? Então ele ajuda a você fazer toda essa pipeline, literalmente, com a fonte de dados, o que vai fazer ali para buildar, e depois joga para onde, né? Joga para um banco de dados, joga para um serviço de storage, joga para um outro serviço de fato para fazer deploy. Então, tem esse serviço de code pipeline. Eu coloquei o GitHub Actions aqui porque ele não é da AWS, mas a vantagem, eu acredito, quando você vai fazer os seus próprios projetos, e também tem muita empresa que usa o GitHub, basicamente já tem muita coisa pronta. Se você colocar GitHub Actions Marketplace, vai ter muitas actions do GitHub ali para AWS, e basicamente de tudo que você imaginar, seja para, por exemplo, fez o deploy, uma action para fazer deploy no App Runner, um deploy de uma aplicação estática no S3. Então tem basicamente de tudo que a pessoa imaginar. Então facilita muito ali para quem utiliza GitHub e vai utilizar, no caso, a cloud da AWS, tá? Deixa eu ver aqui para mobile. Para quem trabalha em mobile aí, e quem já utilizou o Firebase, por exemplo, ali do Google,
o Firebase, Google Firebase, pra falar a verdade. O AWS Amplify, igual eu falei, ele tem a parte, igual o Firebase U, que tem várias ferramentas para ajudar você, desde autenticação, desde database, desde fornecer já um UI padrão ali para algumas telas. Então ele te dá toda essa suite também, principalmente para mobile, push notification, tudo de uma forma mais fácil. E tem aquela outra parte que é específica para host web, né, que é o que eu já citei anteriormente. Então, para quem quer construir uma aplicação rápida ali com push notifications, que vai guardar alguma coisa em um banco de dados, que não quer saber muito sobre banco de dados, mas quer saber de guardar, a AWS Amplify ele te dá todo o SDK, SDK para iOS, para Android, para web também. Então, facilita muito para quem quer uma ferramenta integrada só ali. E o outro serviço da AWS, eu não lembro de ter usado isso, o AWS. A maioria que eu estou falando aqui eu usei, tá? O AWS o Device Farm, se eu não me engano, acho que foi um dos únicos que está aqui que eu não usei, mas ele serve basicamente para você testar a sua aplicação, tanto no dispositivos mobile de fato, quanto em browser ali, para você conseguir fazer esse teste aí remoto, né? De Data Analytics. Bom, de Data Analytics aqui, eu peguei esses três, os três eu já cheguei a usar, não muito, mas eu já cheguei em projeto real. Mas assim, para começar, a AWS Glue, da própria AWS, para quem quer ver alguma coisa relacionada à analítica, o que é que ele faz, basicamente? O AWS Glue ele faz o processo ali, basicamente, de ETL. Outras operações fora ETL também, mas, por exemplo, essa questão de ele pega os dados de algum lugar, seja de um data lake, um data store, por exemplo, ele pega dados de uma forma desorganizada ou algo assim. Eu não vou entrar dos conceitos em si sobre data lake e data store aqui, mas ele pega os dados de alguma fonte de dados que você forneça para ele, tem de vários, e ele consegue, enfim, organizar isso e colocar esses dados para um outro lugar. Então, basicamente, e o porquê eu indiquei ele, né? Porque ele tem interface ali dentro do dashboard da AWS, também você consegue fazer isso de forma. Ele tem um estúdio, a AWS Glue Studio também, que você consegue fazer isso de forma visual, o que para quem está iniciando facilita muito. E basicamente quase tudo que você faz de forma visual dentro do dashboard da AWS, se você quiser, você consegue fazer em formato via API ou de código, né? Fazendo ali o famoso infraestrutura como código, tá? Mas para quem está começando e quer testar de forma, eu acho que foi até assim também que eu comecei, fazer de forma visual, a pessoa consegue entender um pouquinho mais ali. E aí depois, eu quero fazer uma aplicação, sei lá, mais escalável, mais reutilizável, já começa fazendo com infraestrutura como código, utilizando Terraform, Serverless Framework e por aí vai, enfim. Mas WS Glue para quem quer fazer isso, pegar os dados de algum lugar, fazer a extração, transformar os dados, enfim, e carregar para outro serviço, é perfeito para isso. O Amazon Athena aqui é um outro serviço de analytics que você consegue pegar os dados e de fato fazer uma análise ali dos dados. E aí, independente de onde os dados estão também, se está no S3, se são arquivos, se é de fato de um banco de dados. E a vantagem do Athena aqui é porque ele é feito especificamente para isso. Ele é otimizado para fazer essas análises de dados. E uma outra vantagem que eu vejo muito nele, como ele é um banco de dados ali, só que ele tem esse conceito de serverless, né? Então você paga pelo que usa. Então, mesmo que ele seja um banco de dados, eu não estou pagando pela instância ali que eu coloquei para rodar. Eu pago pelas análises que eu preciso fazer nele. Ponto. Então, isso já ajuda bastante. E meio que se integra aqui também o Amazon QuickSight, que basicamente o Amazon QuickSight ele pega ali uma fonte de dados. E aí, como eu estou falando basicamente de serviços da AWS, todos os serviços da AWS eles vão se integrar muito bem. Ismael, por exemplo, caso alguém queira perguntar depois, ele se integra com outro serviço externo? Possivelmente sim, mas de uma forma não tão fácil igual fosse um serviço da AWS. Mas o Amazon QuickSight, por exemplo, é um serviço ali para você, basicamente de BI, né? Você consegue visualizar os dados. Então, por exemplo, você consegue pegar a Amazon Glue ali para fazer um ETL dos dados, extrair os dados, transformar, beleza? Colocou, sei lá, para um outro banco de dados. O Athena pegou e fez ali a análise dos dados que você precisava
e o QuickSight ele consegue pegar esses dados e mostrar para a pessoa. Então, ele cria literalmente uma dashboard ali para a pessoa conseguir ver os dados analisados. Fora que agora também você consegue criar essas dashboards muito fácil lá dentro do QuickSight. Então você consegue compartilhar com as pessoas o link e agora com essa questão de IA, né? Basicamente tudo tem IA e facilita bastante. Você consegue criar ali alguns dashboards a partir de linguagem natural, que é literalmente você, olha, cria para mim o gráfico dessa forma aqui, ele já dá aquela ajustada e já cria para você. Com a IA da AWS que chama Amazon Q. Então são alguns serviços aí de analytics da AWS. E de uma forma geral, aqui são alguns serviços que estão na borda de qualquer aplicação, basicamente. Então, quase qualquer aplicação vai precisar utilizar algum desses serviços em algum momento. Então, por exemplo, Amazon Cognito é o serviço da Amazon aqui para quem quer colocar autenticação dentro da sua aplicação, seja ela web ou mobile, tá? Então, por exemplo, o Cognito já traz essa questão de fazer a autenticação da pessoa, tem a parte de autorização ali também. E tem, deixa eu ver aqui, alguns recursos a mais, como por exemplo, você consegue já colocar uma autenticação ali com um provedor de terceiro, como o Google, como o Facebook, de uma forma bem simples. Já consegue ter essa questão de mandar o SMS para a pessoa, então tudo isso ele já traz por padrão e a integração é relativamente simples em qualquer SDK de qualquer linguagem, então já ajuda a trazer isso. Prós e contras, né, de serviços de autenticação que você meio que fica preso a eles, né? Você começa com o Amazon Cognito, se você quiser mudar seus usuários para outro, fica um pouco complicado. Mas aí eu acho que acontece qualquer serviço de autenticação que você use que não seja seu próprio. Mas sim, ajuda pra caramba. E aí serve, igual eu falei, para mobile, para web. O Amazon S3, que é o serviço de storage da AWS ali. Então, serviço também custo zero. Eu não lembro o custo agora do Cognito, mas com certeza deve estar dentro do free tier deles. Mas S3, igual eu já tinha comentado, para você fazer aí armazenamento de arquivos. Amazon CloudFront é basicamente o serviço de CDN aí da AWS. Então você consegue, por exemplo, se você coloca um CDN na frente do S3, que é os arquivos ali, então tem algumas vantagens, né, de forma geral. Eu acho que a primeira vantagem é essa questão do cache em si. E como nós estamos falando de um CDN, que é o... Como é que chama? Não lembro agora, é Cloud Distribution Network, né? Essa questão de distribuição global do conteúdo. Então, quando você coloca um CDN na frente dos arquivos, além de, por padrão, ter a questão de cache ali, que ele já tem, que protege, olhe lá, de algum ataque de DDoS que a pessoa for ter, mas isso seria, porra, para uma aplicação pequena, coisa que não se imagina ter, mas ele distribui o conteúdo para os usuários mais rápido, né? Então vai carregar mais rápido ali, porque ele vai pegar, por exemplo, você aqui está no Brasil, você colocou o servidor do Brasil e colocou uma CDN na frente, os usuários que vai estar nos Estados Unidos vai pegar do servidor de lá, né? Então vai ser mais rápido. Então, o serviço de CDN da AWS, CloudFront. Amazon Route 53. Basicamente é o serviço de DNS da AWS. Então você lá você consegue comprar domínios, não recomendo lá, mas você consegue comprar domínio lá, mas você também consegue gerenciar os seus domínios, tá? Dentro do Route 53. E aí, se você, por exemplo, comprei um domínio na Godaddy, mas eu quero gerenciar dentro do serviço aqui do Route 53. Você consegue passar para o Route 53 e a integração de serviços que precisam de um domínio fica muito mais fácil, porque aí fica todos os serviços meio que integrados. A AWS SaaS, que é o Simple Email Service, que é o serviço de enviar e-mail ali da AWS. Então, em algum momento você quer disparar e-mails ali, tem também esse serviço dentro da AWS. E por fim, alguns outros serviços que... os serviços que eu já falei são serviços que você vai pegar em front-end, back-end ali, os que eu recomendo. Depois que a sua aplicação começa, não vou dizer que começa a crescer, mas em paralelo você possivelmente pode ver um desses serviços aqui e algum desses serviços pode te ajudar. Por exemplo, o AWS Lambda, para literalmente fazer ali funções serverless de fato,
que pode se integrar com algum daqueles outros serviços, por exemplo, o CloudFront, consegue usar um Lambda, você cria uma função Lambda ali para validar alguma coisa ou outra. Amazon API Gateway para a parte de API, de fato, criar APIs ali dentro da AWS, que se integram com Lambda, se integram com outros serviços também. Se a pessoa quiser criar, por exemplo, APIs em GraphQL, tem o AWS AppSync aqui, que aí é uma API específica para GraphQL, o API Gateway é para REST e WebSocket. Você consegue criar a WebSocket dentro do Amazon API Gateway também, desse serviço. Amazon SQS, que é o serviço de fila da AWS. Amazon SS, que basicamente seria o serviço ali de, como é que eu posso dizer, Docker é gerenciado de uma forma maior do que o App Runner. Você tem um pouco mais de controle ali, mas ainda continua sendo gerenciado. Caso a pessoa não queira usar tipo o Kubernetes da vida dentro da AWS, consegue usar SS, que é como se fosse o Kubernetes da AWS. E o CloudWatch ali, que basicamente todos os serviços vai ter, mas seria o serviço de monitoramento e observabilidade da própria AWS. Por padrão, todo o serviço ali tem por trás o CloudWatch, mas você consegue utilizar ele como só para isso, né? Só para monitorar e observar suas aplicações, para logs também, enfim. E aí eu até coloquei aqui como asterisco essa questão do Serverless Framework, porque ele não é da AWS, mas para quem quer depois começar a ver mais sobre a infraestrutura como código, hoje está muito em alta a questão do Terraform, tem outros também. O Serverless Framework era um dos que começou, que era sempre muito em alta, mas a vantagem que eu ainda vejo do Serverless Framework, que por trás dos planos ele utiliza o AWS CloudFormation, que é o IAC da própria AWS, ele é mais fácil. Você coloca ali com a questão de YAML, você tem toda a documentação também da própria AWS. Então, para quem quer começar, eu começaria com o Serverless Framework ainda hoje, depois passaria para um Terraform que está mais alto e tal, e por aí vai. E basicamente tudo que eu falei aqui você consegue fazer via código também, tá? Mas basicamente era isso. Aí